nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua família. Nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, estamos vivendo nessa espiritualidade da conversão. O Senhor que nos chama a olharmos para o nosso coração, para o nosso caminhar e transformarmos aquilo que não está agradável, aquilo que não está coerente. O tempo da Quaresma é um tempo de uma faxina interior para que possamos frutificar. Por isso que as cores, os cânticos, as orações nesse tempo da igreja nos ajudam a olharmos um pouquinho mais para dentro de nós. E a liturgia, a palavra de Deus que escutaremos durante esse tempo, vai nos ajudar realmente a entrarmos nesse dinamismo de pedirmos perdão, de reconhecermos a bondade e a presença de Deus na nossa vida. A primeira leitura desse domingo do livro de Deuteronômio, e ali Moisés está proclamando ao povo. E é muito interessante perceber que Moisés diz: clamamos então o Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. Deus não é indiferente à dor, às inquietações, aos clamores que nascem do nosso coração. Nesse tempo quaresmal, muitas vezes nós vamos nos depararmos com as nossas limitações, fragilidades e precisaremos pedir ajuda ao Senhor. E o Senhor, ele escuta a nossa prece. O Senhor percebe também as dores que o pecado causa na nossa vida. E se realmente nós chamamos, pedimos o seu auxílio, ele vem ao nosso encontro. O Salmo nos convida a rezarmos: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, reconhece que o Senhor é o seu refúgio. Meus irmãos e minhas irmãs, rezar com esse salmo é encontrarmos o nosso lugar à sombra de Deus. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o aconchego para o nosso coração sempre está em Deus. E quando nos percebemos frágeis, limitados, corremos para os braços do Senhor para que Ele nos revigore, para que Ele nos reconforte. A segunda leitura, São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai lembrar que a palavra de Deus está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra de Deus, semeada em nossa vida, é força para o nosso caminho. É impossível realizarmos esse caminho de conversão se nós não temos essa intimidade com a palavra de Deus. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa força, o nosso auxílio está no nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fortalece. Essa palavra que está próxima, essa palavra que é o próprio Cristo Jesus, o Verbo encarnado do Pai. Vamos escutar o Evangelho para esse primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e do deserto e era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória
a vós, Senhor. É o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra que nos orienta, palavra que nos forma e que chega para nós nesse tempo quaresmal. Nesse tempo que estamos buscando ajustar os nossos caminhos, abandonar os maus hábitos, tentar encontrar uma rotina de oração que realmente traga para nós uma força em nosso espírito, essa palavra vem nos dizer das possibilidades de sermos tentados. O próprio Jesus, tendo sido conduzido pelo Espírito ao deserto, ele experimentou da tentação do demônio. O demônio que aproveita daquela realidade para oferecer, para colocar diante dos olhos de Jesus realidades humanas, mas que o coração do ser humano deseja. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós não temos convicção de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, se realmente nós não nos reconhecemos como filhos e filhas de Deus, nós caímos facilmente nas propostas do mundo. O que fez Jesus poder negar todas as propostas do demônio foi a sua consciência de que ele era filho de Deus, de que do Pai ele recebe tudo aquilo que ele necessita e de que nada nessa terra poderia ocupar o centro do seu coração. Essa consciência de Jesus também deve ser formada cada dia em nós, sobretudo nesse tempo quaresmal. Reforçar as nossas convicções, os nossos valores e termos clareza daquilo que nós queremos para a nossa vida. O demônio, ele não nos tenta com nada que não seja apetitoso para o nosso coração. Tudo que ele vai oferecer nesse tempo quaresmal, onde você quer se aproximar mais de Deus, serão realidades que, no fundo, o seu coração já deseja. Mas, se estamos unidos na fé, na oração, se estamos cada vez mais próximos da graça de Deus, nós conseguimos, de fato, superar, seguir adiante, tendo sempre a palavra de Deus, a força do Espírito, os sacramentos, a vida de oração, o jejum, como pilares que vão nos fortalecendo e tornando possível o caminho de santidade. Por isso, peçamos nesse domingo a graça, a bênção de Deus para o nosso caminho quaresmal. Que possamos, reconhecendo a possibilidade de sermos tentados, reforçarmos ainda mais a nossa vida de oração. E que não nos falte a intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe querida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te conduza, te dê uma semana cheia da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.